Olá, querido aluno, amigo internauta. Mais uma vez, eu, professor João Saraiva, das disciplinas de Filosofia e Sociologia, estou aqui com a Organização Educacional Farias Brito e a Editora Moderna para te levar o que tem de principal nos temas relacionados a essas disciplinas para que você possa aprender e obter, consequentemente, um bom resultado nos principais concursos e vestibulares do país. Hoje, vamos conversar sobre gênero e sexualidade. Ora, para a gente poder iniciar falando sobre esse tema, é importante que a gente entenda onde, sistematicamente, historicamente, se pôs a mulher e os chamados transgêneros em nossa sociedade. Sabemos que, historicamente, a discriminação persiste em relação a homossexuais, a transexuais e a outras sexualidades em nossa sociedade. Inclusive, é bom que se diga que a desigualdade, de renda, por exemplo, e de poder entre homens e mulheres levou também a mulher, ao longo do processo histórico, a uma condição de desigualdade. A violência contra transexuais e mulheres, assim como o alto índice de assassinatos, ainda é constante. E por mais que muito se tenha feito nos últimos anos nacionalmente para diminuir esses números, nós percebemos que eles não conseguem reduzir. E a preocupação com a condição desses grupos é hoje algo de interesse internacional, já que o Brasil tem uma das mais altas taxas de violência contra a mulher e contra a população transgênera, no Brasil. Bom, para que a gente possa abordar bem esse assunto, é importante que a gente entenda primeiramente algumas definições preliminares. Por exemplo, gênero. O que seria gênero? Ora, é importante que a gente entenda que o gênero se refere a características do masculino e do feminino constituída através de uma cultura. Em outras palavras, falar de gênero é falar das implicações culturais, sociais e psicológicas do indivíduo. É como o indivíduo se vê. Enquanto que o sexo seria as características físicas de um ser humano, diretamente relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo. Teria a ver, como a gente utiliza nos termos populares, com a genitália, com aquilo que te traz como característica marcante ao nascer, fisicamente falando. E a gente ainda fala de sexualidade, fazendo referência à orientação do desejo sexual e afetivo e à representação social objetiva da identidade do indivíduo, no caso do gênero. É como você se sentiria prazerosamente diante da relação de gênero e do sexo. Ora, os estereótipos e preconceitos de gênero, infelizmente, fazem parte da nossa realidade. Dentre os estereótipos masculinos, nós poderíamos estar falando aqui sobre usar calças, não gostar de rosa, e aquela intenção de que todo homem tem que ser forte, não pode chorar, tem que gostar do azul e por aí vai. Enquanto que diante dos estereótipos do feminino, é importante que a gente lembre que muitas vezes é imposto à mulher a necessidade dela ser sensível, paciente, gostar de usar saias, gostar de rosas. Ora, a quebra das expectativas quanto aos estereótipos culturais resulta em um processo de socialização que pode, de acordo com o grau de tolerância de uma sociedade, gerar maiores preconceitos e discriminações ou fazer com que o indivíduo viva plenamente uma vida harmônica. É importante também que a gente perceba que as relações de gênero estão diretamente relacionadas com as relações de poder. Algumas características de nossa sociedade, dentro do sentido histórico dessas relações de desigualdade, podem ser percebidas a partir do que a gente chama de patriarcado e a partir do androcentrismo. Entendendo o patriarcado como uma forma de organização social onde as mulheres são hierarquicamente subordinadas aos homens, e aonde, diante da visão androcêntrica, há uma supervalorização do aspecto masculino, das relações sociais em que o homem acaba por ocupar
um papel principal, sendo considerado por muitos como o ser que vai definir, que vai decidir e que vai dominar. Ora, ao longo do nosso processo histórico, principalmente a partir dos anos 60, se difundiu os movimentos feministas. Movimentos esses que têm sua base ainda no século XIX. Ora, ainda no século XIX, as mulheres organizadas passam a desenvolver e a exigir melhores condições de trabalho, passam a exigir o direito ao voto, né? Passam a exigir outros direitos historicamente negados a ela. E, a partir da filosofia, nós podemos também relacionar o feminismo diante de uma categoria filosófica. O feminismo se desenvolve principalmente nos anos pós Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, em que uma nova visão sobre a história das sociedades é feita e aonde a mulher passa a exigir o seu papel de protagonismo. Diante de todo esse contexto, é importante que a gente diga que os movimentos feministas e também o público LGBT tiveram ao longo do processo histórico marcos importantes. Desde o século XVIII, as mulheres têm conquistado algumas, digamos assim, vitórias diante do processo histórico. Como, por exemplo, ainda no século XVIII, a publicação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, por Marie Gouze. E ainda no século XIX, as mulheres operárias vão se organizar para impor e exigir melhores condições de trabalho. Isso principalmente a partir do continente europeu e dos Estados Unidos. Mas é no século XX que nós vamos ver essas conquistas se firmarem de maneira mais efetiva. Os movimentos pelos direitos de igualdade, principalmente pelo direito ao voto, né, ganham força. E no Brasil, a partir de 1934, as mulheres passam a participar do processo eleitoral. Em maio de 68, ninguém pode esquecer dos protestos que eclodiram em todo o mundo por maior liberdade sexual e direitos civis do público feminino. Também, negros e a população LGBT, a partir desse período do ano de 68, em todo o mundo passam a clamar por seus direitos. Em 69 ainda, nós vamos ver nos Estados Unidos algumas rebeliões que marcam a luta contra a repressão aos gays. Mas não podemos deixar de lembrar dois acontecimentos recentes. Em 2009, no Brasil, a promulgação da Lei Maria da Penha, que passa a ser um marco importante de luta contra a violência sofrida pelas mulheres. Onde Maria da Penha, uma cearense, após várias tentativas de ter a vida cesseada pelo marido, pelo companheiro, acaba por denunciá-lo. E tudo resulta em uma tentativa de assassinato em que ela é atingida com um tiro na coluna e que fica impossibilitada a partir daí de se mover, né, livremente. Ora, em 2011, uma nova conquista, dessa vez ao público LGBT. Nós vamos ter o reconhecimento pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, da construção familiar homoafetiva. A família passa a ser vista mais não só como sendo parte da relação de um homem e de uma mulher, onde eles vão construir seus filhos, mas também a partir da união de pessoas do mesmo sexo, onde elas poderão ter vários direitos e vários deveres para com a sociedade. Na verdade, mais de 100 direitos foram reconhecidos em 2011 pelo Supremo. Dentre eles, a união estável, o status adquirido pelos casais homoafetivos, passam a colocar com que eles tenham direito a colocar um dependente, né, no imposto de renda, a ter direitos ao INSS, a ter sua união reconhecida ao ponto de poder, por exemplo, adotar um filho. Bom, diante de tudo isso, é importante que a gente lembre que existe ainda muitas críticas feministas diante desse processo de conquista histórico. Ora, a divisão sexual do trabalho muitas vezes submete a mulher a cumprir o mesmo papel que o homem, mas ganhando muito menos. Em média,
a nível nacional, 30% menos que o homem. Mas também é importante que a gente perceba a luta delas por reconhecer o trabalho doméstico, já que muitas mulheres são vistas como pessoas que não trabalham, que não ajudam por trabalhar em casa. Você sabe o peso que é a atividade doméstica. Ora, a gente sabe também que existe muitas críticas com relação ao arranjo familiar burguês, a ideia de submeter mulheres a papéis considerados inferiores. A gente percebe também que, apesar das muitas lutas que levaram a mulher a adquirir vários direitos trabalhistas, ela ainda é vista como uma classe subalterna, uma classe operária inferior. Até parece que valores do período colonial não se deixaram passar. Até parece que a estrutura da nossa sociedade, e a gente cita aí também uma certa culpa dos valores religiosos e familiares que fizeram com que o patriarcalismo viesse a reproduzir essa desigualdade e essa opressão de gênero ao longo da história. Basta que a gente lembre a você, sem querer polemizar, de que religiosamente a gente muitas vezes se refere a Deus como sendo Deus Pai. Ora, a gente percebe que diante dessa busca de espaços, onde a gente falou muito da mulher, ninguém pode esquecer da realidade daqueles, que se intitulam ou são chamados de gays. Os queers, que no inglês seria uma tradução para estranho ou diferente. Ora, apesar de já existirem muitos movimentos políticos que reconhecem os direitos dessas minorias desde os anos 60, apenas a partir dos anos 90 é que eles se consolidam enquanto grupo organizado. Graças a vários eventos que ocorreram a partir dos Estados Unidos, a partir dos anos 60, e que chegaram a se expandir pelo mundo durante as décadas de 80 e 90. Não podemos esquecer a grande contribuição de teóricos como Michel Foucault, o francês, e a Judith Butler, a filósofa americana que defende e passa a difundir a ideia de gênero. Michel Foucault, em suas teorias, coloca que muitas vezes a questão da sexualidade é colocada como normal ou anormal a partir dos valores de uma sociedade. E ele questiona isso dentro do processo histórico. Aquilo que é normal é considerado comum. Mas quem dita essas regras? Chega Foucault a falar que a sexualidade ela é determinada dentro de um padrão educacional imposto que busca moldar corpos e mentes. Ora, diante de tudo isso, a gente finalizaria dizendo que muito nós temos que galgar, que caminhar. A violência e a diversidade são problemas que merecem ser superados, se é que a diversidade sexual, se a questão de gênero é considerada um problema. Ora, basta dizer que entre os anos de 1980 e o ano de 2010 foram assassinadas somente no Brasil cerca de 90 mil mulheres. A taxa de homicídio fez com que o Brasil aparecesse na 7ª posição entre 84 países, entre aqueles que mais violam os direitos das mulheres. A gente lembra também que desde o período de guerras, desde, por exemplo, a instituição do Estado nazista, as minorias sexuais têm sido perseguidas. Os cidadãos, eles são muitas vezes reclusos sem ter o direito de expor o seu pensamento. E ainda hoje, pleno século XXI, a repressão a homossexuais por parte do Estado ainda é muito presente no mundo. Na Arábia Saudita, por exemplo, no mundo islâmico, a homossexualidade é considerada crime e muitas vezes é punida com a própria pena de morte. Ora, na maior parte do mundo, portanto, o casamento gay ainda é desconhecido, ou seja, ainda não é reconhecido como algo de direito. Ora, muito temos que evoluir para que o homem, enquanto cidadão, venha a ter os seus direitos garantidos por lei. A mulher e as minorias sexuais, o público LGBT, merece ser reconhecido como gente, como a gente. Ora, afinal de contas, não somos melhores ou piores pela orientação sexual,
pelo fato de seguirmos uma ou outra religião, de sermos mais novos ou mais velhos, de vivermos em um continente A ou B. Devemos ser tratados como seres humanos. É por esse motivo que talvez digam que nós somos racionais. Então, devemos agir dessa forma para merecer essa titulação. Bom, tema polêmico, amplo, atual, que você precisa conhecer. Agradeço você ter estado conosco até agora e espero te encontrar nos próximos temas que iremos aqui discutir. Um grande abraço.